Ei, você. Sim, você que está vendo esse negócio nesse exato momento. O negócio é o seguinte. Eu hoje vou fazer papel de advogado e defender essa coisa que tá na capa. Sim, você não sabe o que é, mas eu vou te convencer a ver isso. Vem junto comigo que eu vou te mostrar o quão bom é isso e você deveria ver. Caso você tenha visto, eu já lancei um shorts falando sobre esse negócio. Eden Zero. Sim, eu sei, eu já lancei um shorts recomendando isso. E hoje eu venho aqui falar por que você tem que ver essa coisa. Simplesmente porque, sério, eu ando vendo os episódios da segunda temporada e eu ando pensando, caralho, velho, por que ninguém vê essa merda? É muito divertido e muito bom. Por que alguém não veria isso? Por isso, hoje eu estou aqui para ser advogado dessa obra e dizer o porquê que você tem que ver isso e os motivos por que você tem que ver isso. Meu nome é York e hoje eu serei o advogado de Eden Zero. A você que clicou nesse vídeo para ver eu advogando sobre Eden Zero, muito obrigado. E saiba que eu vou fazer isso sobre outras obras que eu acredito que mereciam mais fama do que tem. Por esse motivo, se inscreve aí, meu amigo. Com certeza você vai gostar de qualquer coisa que eu vá fazer por aqui e com certeza eu vou gostar de ter você por aqui. Então, agora vamos para o vídeo. Muito bem, primeiro eu vou falar da história desse negócio. Em Eden Zero acompanhamos a história de Shiki, um moleque que veio de um planeta que era só rodeado por robô. Aí num dia apareceu uma mina lá chamada Rebecca, com o seu gato que se chamava Ré. Aí, sabendo que ela tinha chegado lá, a primeira pessoa em 100 anos que tinha chegado lá, porque ela queria fazer vídeos daquele lugar, já que ela é uma beekeeper. Sim, beekeeper. Chegou e foi lá fazer esses vídeos. Então os robôs, vendo que tinha mais um ser humano lá e que ele tinha uma nave que podia tirar o Shiki de lá, fingiram que ia matar todo mundo, mas na verdade era só pra pegar e tirar ele de lá. E isso é muito triste, sério. Esse primeiro episódio é uma coisa meio complicada pra você que tem sentimentos frágeis. Principalmente porque eles tocam nisso toda hora quando alguma coisa triste acontece. É interessante destacar que o sonho do Shiki não é ser o rei mago, não é casar com a freira, muito menos se tornar o chefe da vila dele. E sim encontrar uma deusa chamada Mãe, ou Mother. Eu não sei falar inglês, mas é mãe, basicamente. Mas a parte interessante vem quando a gente acaba descobrindo a história dos personagens. E também no que vai dando a história das coisas. Porque tem alguns mistérios muito estranhos, mas muito interessantes ao mesmo tempo. Algo muito interessante na história deste anime é porque ele pega alguns temas muito pesados e coloca de uma maneira um pouco mais leve, mas isso não significa que deixe de ser tão pesado quanto é. Como por exemplo, morte, mutilações, enganações que destroem vidas de milhares de pessoas ou de robôs, e por aí vai. Mas nesse momento você pode pensar no seguinte: isso eu já vi em muitos animes por aí, e eles podem ser muito melhores do que esse. Então por que eu ainda deveria assistir esse negócio? Pois então, agora eu te digo o seguinte, vamos pros personagens, porque a história realmente é uma coisa simples, não é tão complicada desse jeito pra eu ter tantos méritos pra assim colocar. Mas os personagens são maneiros, então agora vamos pra ele. Começando com o nosso protagonista, ele se chama Shiki, como eu já disse antes. E eu acho muito interessante ele, porque ele é aquele típico personagem de shonen que é meio burrinho. Mas ao mesmo tempo, quando você para pra ver, ele não é tão trouxa desse jeito. Tipo, se você for parar pra pensar, o poder dele envolve gravidade. Ele usa aquilo de uma forma um pouco mais científica quando você para pra pensar do que você pensaria. No primeiro, terceiro, segundo episódio, assim, quando ele usa o poder, você pensa, caralho, não é que aquilo dali faz sentido com a física mesmo? Indo para os outros personagens, temos a Rebecca, que basicamente é bem legal. Sério, ela é muito interessante. E tem alguns mistérios que foram revelados dela na segunda temporada, que é um dos motivos para eu querer fazer esse vídeo, sério. Indo para os próximos personagens, temos a Homura e o Wise. A Homura e o Wise basicamente são personagens muito engraçados, apesar de terem histórias meio complicadas. Principalmente a da Homura, que é a última mostrada na primeira temporada. E eu posso dizer que é uma história meio complicada quando tu para pra ver. Principalmente por tudo que ela sofreu e por tudo que, nossa, aconteceu no final da primeira temporada. Foi meio triste, mas no final deu tudo certo. E o Wise? O Wise é basicamente o cienceiro da história. Ele tem o Ether Gear que basicamente modifica e faz um monte de coisa com máquinas. E isso é muito maneiro, sério. Ele tem uns poderzinhos muito interessantes quando você para pra pensar. Junto dessa galera toda, tem outros 4 personagens. O Rap, que basicamente é o gato da Rebecca. Tem a Pino, que é um robô que quer se tornar humano. Tem a Sister, que é a curandeira da história. Tem a Witch, que é basicamente um mago. Faz sentido depois quando eu for explicar outras coisas. E tem a Harmit, que é meio que inteligente para um caralho. Muito bem, tendo dito um pouco sobre os personagens, vamos agora ver sobre o mundo. Que é aí que tá a coisa que eu mais gosto dessa história. Sério, o mundo dessa história é um bagulho meio exagerado, ao mesmo tempo que é muito criativo, sério, é meio louco. Como eu já disse nos shorts que eu fiz antes, esse universo é basicamente uma mistura de Star Wars com algum isekai aleatório que você vê por aí. E sim, é isso mesmo, é essa mistura bem aí, exatamente. Por exemplo, o Shiki é um aventureiro junto com a Rebecca, e eles viajam por planetas em que tem uma cacetada de monstros para eles derrotarem, e ele ganha coisas a partir disso. E ainda por cima, meio que uma viagem espacial. E então, é muito louco você pensar nisso tudo.
Sem contar que também tem várias outras referências a uma porrada de coisa. Por exemplo, quando o Chiquinho encontra a nave do avô dele, sim, história, ele encontra a nave do avô dele que morreu, e lá dentro tem a Witch, que eu já disse antes, que se você entende um tiquinho de inglês, você sabe que significa mago o nome dele, bruxa no caso. E tipo, é assim que funciona, ele tem que encontrar as outras pessoas que faziam parte da tripulação do avô dele, que era o Lorde Demônio, e agora ele é considerado o Lorde Demônio. Entende? E isso tudo acontece numa nave espacial. Se isso não é muito louco e divertido, eu não sei mais o que é não. Agora vamos pros poderes. Basicamente, os poderes desse mundo são Ether Gear, que nada mais é do que magia. Eles explicam nos primeiros episódios que, tipo, é literalmente magia. Os caras pegam e configuram os negócios no próprio corpo e a partir disso conseguem fazer coisas loucas. E isso é magia, basicamente. Outra coisa que vale a pena mencionar é que nesse universo, planetas são como se fossem cidades. Ou seja, para você pegar e ir para outra cidade, que no caso é um planeta, você tem que ter uma nave. E desses locais sempre tem alguma cultura ou coisas diferentes. Como por exemplo, temos o planeta onde o tempo parou, temos o planeta que basicamente chove pedra, tem o planeta em que tem água flutuando em cima, tem um planeta que tem uma árvore gigantesca, e por aí vai. Também tem um planeta que é digital, é feito a partir de dados. E isso daí é muita criatividade, meu amigo. Eu nunca teria criatividade suficiente para fazer uma historinha dessa. Por isso eu tô aqui recomendando pra vocês. Falando um pouco mais de produção, ou seja, animação, trilha sonora, esses bagulhozinhos todos, posso dizer que tem muita qualidade, sério. As openings são boas, as endings são divertidas, tudo ali casa da forma mais perfeitinha possível. As hosts também são muito boas, as OSTs, trilha sonora, tudo muito legalzinho. Principalmente também a animação, que honestamente eu não sei como é que é boa, mas é muito boa. Muito bem, como advogado, nesse momento eu decreto o seguinte: depois de ter visto todas essas coisas que eu falei, você pode até não ficar com muita vontade de ver, mas mesmo assim, eu ainda, sendo advogado ou não, digo a vocês o seguinte: assistam esse negócio, sério. A primeira temporada tá na Netflix, a segunda temporada tá lançando agora, eu não sei muito bem pra onde, mas tá. E eu digo de uma coisa, sério, assistam esse negócio, é divertido, é muito bom. E eu te garanto que pelo menos vão ser 25 episódios da primeira temporada e outros episódios da segunda de muita diversão. Eu sou o York com esse talvez novo quadro, e é isso aí. Obrigado por quem viu, se puder deixa um like aí que eu agradeço bastante. E é isso, até a próxima, meu parceiro.